Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou estudando para obter meu certificado de agente autônomo de investimento e análise técnica. Quero operar um teste numa mesa proprietária. Quero trabalhar numa empresa listada em bolsa. Chamo a atenção de vocês que esses vídeos são gravados com as minhas análises, publicados imediatamente no YouTube, de forma a seguir com o meu aprendizado e utilizá-lo de forma que eu possa corrigir meus erros. Chamo a atenção de vocês que para negociar mini dólar e mini índice na B3, utilize o trabalho de um agente autônomo de investimento, contrate uma corretora credenciada, utilize plataformas registradas nas corretoras. Leia os disclaimers de suas plataformas, leia os disclaimers de suas corretoras. A negociação em ativos derivativos como o mini dólar ou o mini índice envolve riscos relevantes que você pode perder todo o seu capital. Estude para que você obtenha o melhor resultado possível na gestão do seu patrimônio e na gestão do seu risco. Agradeço a atenção de vocês e vamos iniciar a análise pelo ativo americano. O ativo americano, aqui nesse tempo gráfico operacional de 15 minutos, mostra claramente a média mais longa sendo ultrapassada pela média intermediária. Dessa forma, mencionamos na análise de ontem que havia um ponto em que, se caso o preço atingisse aquela situação passaria a ser um suporte. Então está aqui o fiel, está aqui a movimentação, está aqui a tentativa de estabilização do preço, porém agora o preço já está no outro patamar. Bem, dessa forma que eu analiso, dessa forma que eu opero, dessa forma que eu verifico o andamento do mercado. Então, aqui, nessa situação, vamos continuar com esse elemento que nós estamos utilizando, que é a retração de Fibonacci, com base na régua de negociação alavancada que eu tenho utilizado e que eu estou buscando uma proficiência em utilizá-la nas minhas negociações. Bem, aqui vou seguir com duas métricas, porque vemos nesse ponto em que ele testou a média de 200, uma média a média de 72 e a média curta, que é a média de 8 períodos. Aqui no caso é a média de 14 períodos ou de 17, não sei dizer claramente, mas vamos lá. Então aqui está 72 com a 17. Nesse caso aqui, como houve o teste e no aftermarket a alta, podemos alertar que um gap poderá se formar nessa situação. Então vamos agora a um tempo mais longo para verificarmos e confirmarmos o que tem acontecido com esse contrato e com esse ativo. Bem, aqui nós verificamos a forma com que ele já desenvolveu uma couple random, que é a asa da xícara e a xícara totalmente cheia. Nesse jargão de mercado, nessa figura gráfica que aparece, que é uma figura gráfica também muito antiga, verificamos que esse deslocamento poderá ser o próximo alvo. Nesse caso, esse deslocamento envolve aproximadamente uma quantidade significante de pontos, como ele fez aqui, né? Dos 53,50 até o 4724. Então, de 250 a 750, nesse caso aqui são 500 pontos, ou seja, uma movimentação extremamente forte de 10% no ativo. Ele veio até um ponto e veio até o ponto que ele iniciou o movimento. Caso essa métrica estenda-se com a incerteza que aparece política e com a incerteza econômica, podemos ter aqui a formação da figura prevista por todos nessa previsão ou na predição desse preço. Então está aqui o nível em que o preço estava, aqui o nível que ele chegou e aqui o nível que ele pode atingir. Bem, no caso do ativo americano, no caso das ações brasileiras, verificamos, aqui está o índice
Q22, que vai vencer em agosto, meados de agosto. Informo que eu estou no meu home office, tenho minhas cadelinhas que de vez em quando elas entram em alerta. Bem, nesse caso, já verificamos a ultrapassagem do que nós tínhamos chamado como ponto de verificação, ou seja, ele testou e agora ele está confirmando a possibilidade de seguir adiante. Então, vou dar um destaque maior a ele. E aqui fica melhor de vocês verificarem. Bem, dessa forma, já mencionamos, esse mergulho, ele não tem ainda uma definição de fundo. A cada nova métrica que adotamos, que representamos, que é a mesma que eu adoto, verifica-se a extensão desses alvos, ou seja, ainda está longe de acontecer o que todos querem, que é uma reversão dessa valorização de ativos brasileiros. Então aqui nesse caso, vou modificá-la para um ponto que eu menciono como o arco e a corda. Então aqui nós temos o ponto inicial, onde esse movimento fez a primeira rolagem, numa tentativa de romper o topo, não conseguiu, aí ele faz uma segunda rolagem, imediatamente com dois topos, né? Então vamos verificar aqui como que essa redundância poderá ser medida, né? A maneira de medi-la envolve uma equação matemática que nos dá uma razão de proporção e extensão desse valor para níveis que nós chamamos de redundância e significância. Então aqui, nessa primeira retração e nessa segunda retração, eles passam a ter redundância. Eles estão em locais separados, em situações diferentes, mas eles têm redundância. E aqui nós vimos novamente essa redundância. Bem, quais os alvos que são checados agora? Nesse caso aqui, a redundância pode se transformar numa singularidade. E essa posição, que ela foi testada pela última movimentação de tentativa de voltar à valorização dos ativos, eu utilizei ela já em várias análises, vou colocá-la aqui agora como uma análise em definitivo de rompimento desse fundo, então mudança de paradigma. Então aqui tem um rompimento, uma mudança de paradigma, então nós temos aqui um nível que é perfeitamente transponível a qualquer instante, assim que abre o mercado, e aqui um nível de alvo que ele poderá atingir até o final do contrato, que nesse caso aqui é meados de agosto. Então verifique que nessa metragem, nessa métrica do diário, nós temos esse cenário para até o fim do contrato. Essa métrica que está aqui, ela vai permanecer aqui, que ela se refere à métrica anterior, essa figura de toque aqui, né? Ou seja, o pouso dessa queda controlada seria uma região de alvo que está agora permanece nesse valor, porque ele é um valor redundante, né? Porém, ele já está aqui como hoje, no final de semana já, como último dia da semana, era o alvo e é o alvo ainda. Bem, então nós tivemos aqui a métrica dos ativos brasileiros, agora vamos verificar a métrica dos ativos americanos. A BERC 34 está com esse movimento de pouso suave há bastante tempo, como já tenho mencionado aqui. Esse é um ativo, não é um derivativo, é um ativo de preço à vista. Você negocia na B3 com reais depositado em sua conta bancária no Brasil, porém você compra ações americanas, frações de ações americanas da carteira Berkshire de Warren Buffett. Esses valores que você
verifica aqui, e esses níveis que nós estamos aqui já propalando, né? Não se trata de uma métrica que tem assertiva e probabilidade grande de predizer o preço. O que acontece é simplesmente uma movimentação sistêmica. Essa movimentação sistêmica ela torna-se previsível desde que você faça a ação correta. A ação correta aqui é uma verificação de que, assim como esse primeiro movimento houve retração, esse segundo movimento é uma retração dessa movimentação, um teste dessa movimentação, e aqui, após a cruz da morte, que é o cruzamento da média 50 com a média 200, que é a 50 com a 200, utilizado nos Estados Unidos por todos os operadores há mais de um século, como uma maneira de você verificar que o mercado realmente foi para baixo e lá ele vai permanecer enquanto essa média de 50, no caso aqui é uma média diária, então vamos mudar para um time frame semanal e vamos verificar o que podemos ter como alvo. Bem, aqui está a primeira métrica que eu medi, que é o topo anterior e o topo adjacente. Nesse movimento de canal expansão, ele acima da média de 50, ele foi expandindo até chegar à expansão máxima. Aí a média de 50 reverteu para baixo e agora a semanal está em busca da média anual. Então ela está apontada para baixo, porém a anual ainda não fez um movimento de platô e muito menos um movimento descendente. Então essa semana ainda temos esperança de que o topo não foi atingido. Então verifiquem os seus ativos, verifiquem a sua gestão de risco e estudem. Para operar mini índice, mini dólar, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada, utilizem as melhores informações possíveis para gerir o seu capital. Agradeço a atenção de vocês, vou publicar imediatamente.